Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, com muita alegria estamos gravando este vídeo para poder então darmos início à Quaresma de São Miguel. Oremos a oração dele. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. O meu tema é: quem é São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo é este defensor da Igreja de Deus, do trono celestial, o príncipe, o mensageiro, que vem defender a verdade. E como se dá isso? Vou ler aqui que diz no Apocalipse 12, versículo 7, que diz assim: Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte que está proclamando no céu. Quem está proclamando esta voz forte no céu? São Miguel Arcanjo. São Miguel, ele é aquele que ele não é um grande anjo na hierarquia celeste. Ele era um dos menores anjos, porque na hierarquia celeste, os anjos e os arcanjos estão na inferioridade, digamos que tenha uma escala, E tem, nós vamos nos ater somente ali, então, nesses anjos e arcanjos, que é onde está São Miguel. São Miguel é um pouquinho acima dos anjos, que digamos que seriam os anjos da guarda. Os anjos da guarda e os arcanjos são da inferioridade da hierarquia dos anjos, aonde são esses anjos destinados a falar com a humanidade, que somos nós. São esses que assistem à humanidade. Então, os arcanjos e os anjos são esses, são os nossos anjos da guarda e os arcanjos que são esses mensageiros de Deus. E São Miguel é um desses. Num tempo, Deus criou os anjos e os arcanjos e criou todas as miríades e miríades e miríades, porque são muitos os anjos. Deus os criou. Só que quando, então, um determinado tempo, porque lá no céu não tem esse Cronos que tem aqui na Terra, mas num determinado tempo, Deus então foi pedir uma prova de amor a esses anjos, dizendo a eles então daquilo que era o maior plano dele, o maior plano de salvação para a humanidade, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Quando Deus Pai revela isso aos anjos, se levanta então Lúcifer, o mais belo, o mais inteligente, o mais virtuoso, o mais maravilhoso. Ele sim estava no topo da hierarquia dos anjos. E ele se levanta com ciúme, da humanidade. E aí então Lúcifer começa esta guerra no céu, da qual fala aqui em Apocalipse de São João. Mas ao contrário do que nós pensamos de uma guerra, porque nós vemos aqui São Miguel então com uma lança, essa imagem não tem, mas tem um escudo, e ali então a gente fica imaginando que é uma guerra de batalha de socos e pontapés. Não, é uma guerra de ideias. E Lúcifer então ele começa a questionar Deus, a dizer que onde já se viu, tirar eles vão ter que servir este homem, que será também Deus. Mas aí então a revolta dele é maior quando Deus diz que este filho dele vai se encarnar, vai virar homem e será por meio de uma mulher. Aí a ira dele vai além do que se possa imaginar, fica mais irado ainda e começa todo um complô, digamos assim, com os outros anjos, fazendo a cabeça de todos os anjos. E ali ele começa então um debate com Deus. E neste debate com Deus, se faz então, ele dá aquela palavra e todos ficam assim atônitos, parados,
sem dar a resposta, né? Como que se ele tivesse convencendo todos aqueles anjos a dizer que Deus estava louco e que ele não deveria fazer aquilo. E aí então Miguel se levanta e diz: quem como Deus? Como quem diz assim, quem poderia questionar Deus, julgar Deus? Miguel se coloca no seu lugar e diz: não somos esses que podemos julgar Deus. Deus é maior, Deus é tudo. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. E esta palavra de verdade e humildade penetra no coração de Lúcifer. E ele fica sem argumentos. Então esta batalha se deu no céu e ali cai Lúcifer, né? Como diz aqui, cai o dragão para a terra. Com todos os seus, que tiveram aqueles que concordaram com Lúcifer e foram atrás dele. E Miguel se teve ali, né, fiel àquilo que era plano de Deus e fiel a Deus. Então, com São Miguel nós devemos aprender isto, esta fidelidade, viver a verdade de quem é Deus. Quem somos nós? E nós nos colocamos no nosso lugar. E Miguel fez isso, se colocou no seu lugar de pequeno, de humilde e de dizer: eu não posso fazer nada, só quem pode fazer alguma coisa é Deus. Se ele está dizendo que vai encarnar o verbo e que esse verbo vai nascer para uma mulher, eu vou obedecer e vou adorar esse verbo e vou servir esse verbo e vou servir esse Deus. E assim ele o fez. E assim, com essa humildade, com essa verdade, com essa couraça da fé, essa fé inquebrantável, né? E para nós deve ficar isso, esta fé inquebrantável, desta couraça, a qual São Miguel veste da fé, que vem em nosso auxílio e nosso socorro. E São Miguel também, então, ele amava muito a Deus. Ele não era o mais inteligente, não era o mais sábio, não era o topo, né, da hierarquia, mas ele era aquele que mais amou Deus. Por isso ele, então, disse essa verdade. Porque quem ama muito, conhece muito. A gente só conhece aquele que a gente ama. Então, São Miguel, por conhecer muito, muito a Deus, porque ele amava muito a Deus, ele deu esta palavra de ordem, né? Quem como Deus? Ninguém. E aí, então, quero trazer também uma aparição de São Miguel no século V, né? Que ele aparece no Monte Gargano, onde tem, então, um santuário erigido e dedicado a São Miguel e às milícias celestes. Então um pastor está ali, ele era dono deste lugar, né? E ele estava procurando uma ovelha dele que havia se perdido. E esta ovelha era rebelde. E ela estava no meio do pasto lá. E ele achou a ovelha juntamente com as outras pessoas que foram junto com ele procurar. E naquele momento, então, ele fala: eu vou matar esta ovelha, porque ela é muito rebelde. E ele joga uma flecha para matar essa ovelha, só que essa flecha para no ar, como se alguém tivesse pego a flecha. E aí ali todos já ficam espantados com aquele milagre, né? E a flecha se volta contra ele. E aí todos começaram a relatar aquele fato, que aconteceu naquele lugar, o que foi aquilo, e chegou no bispo, São Lourenço, né, que é santo hoje. E Lourenço, na época, né, que era bispo daquela igreja, pediu ao povo que jejuasse, que fizesse oração para então discernir o que era aquilo, o que Deus queria dizer daquilo. Isso é muito importante para nós, né, para saber discernir os sinais. E aí então o bispo, juntamente com toda aquele povo, começa um tempo forte de oração. E eles começam então a rezar nesse sentido, para que Deus pudesse dar discernimento do que foi aquilo que aconteceu. E aí o próprio São Miguel aparece a este bispo e diz a ele para erigir então ali um lugar que é um lugar santo, um lugar que era dedicado a ele, à milícia celeste, aos anjos, que ali se ia acontecer muitas curas, muitos milagres, e assim o foi. Passados 2 anos desta aparição, desta primeira, aparece de novo São Miguel. Por quê? Porque os bárbaros estavam invadindo a Itália.
e estavam arrasando com tudo, e o bispo pede a São Miguel que pudesse ajudá-lo também naquele momento. E aí São Miguel aparece para ele novamente dizendo que eles vão ganhar a guerra, mas que eles precisam então fazer com que a guerra acontecesse depois das 4 da tarde. E depois dessas 4 da tarde, então, ia acontecer o milagre, eles iam vencer a guerra. E assim o foi, eles fizeram. Quando começou então às 4 da tarde, começou a escurecer o céu e vir grandes flechas do céu. E ali então se deu, né, que eles realmente ganharam a guerra, porque os bárbaros ficaram com medo e fugiram. E depois que eles foram para o monte e verificaram o que estava acontecendo lá também, se viu que tinha 2 pés enficados na rocha, né, 2 pegadas, né, na rocha, e ali então se viu que São Miguel Arcanjo estava naquele lugar. E o bispo queria então celebrar uma missa naquele lugar, naquela gruta, porque era tudo de pedra, mas como não era igreja, ele não tinha essa autorização. Mas São Miguel diz para ele assim: faça o que tem que fazer, porque amanhã você vai ver. No dia seguinte, tinha uma imagem de São Miguel lutando contra o demônio, tinha um altar e tinha uma cruz naquele lugar. E o bispo entra e celebra então a missa naquele lugar. E São Miguel ainda disse para ele, disse assim: olha, você vai presidir a missa aqui, comungar junto com todo o povo de Deus. Então, para dizer que São Miguel é esse que defende o povo de Deus, São Miguel é esse que defende o trono celestial, São Miguel é esse que diz: não há ninguém como Deus. O nome dele significa isso. Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então São Miguel é esse protetor do povo de Deus, esse que vem em nosso auxílio, em nosso socorro, das nossas necessidades, da luta contra o demônio, para defender a nossa fé, para dizer para nós: é possível ser de Deus. E com a graça de Deus, Miguel intercede por nós em todo esse tempo e em todo lugar. Amém? Bendito seja Deus pela vida, pela tua vida, por São Miguel nos defender, e que São Miguel nos dê a graça de viver uma boa quaresma. Uma boa quaresma para você e para toda a sua casa.